Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Hoje nós vamos tratar do assunto a Bíblia sobre o divórcio na igreja. E a base bíblica é de Mateus capítulo 5, versículo 32, somente a primeira parte que nós vamos ver. Diz assim: Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Meus irmãos, abordar o tema do divórcio exige de cada um de nós não apenas zelo teológico, mas, acima de tudo, lágrimas nos olhos, um coração despido de julgamento e um profundo, terno e paciente senso de compaixão pastoral. Antes de ser um conceito ou um debate bíblico, estamos falando de vidas, de histórias compartilhadas, de sonhos que desmoronaram e de dores que, muitas vezes, silenciaram a alma. O casamento foi instituído pelo Senhor, em sua infinita bondade, para ser um pacto indissolúvel, a mais bela metáfora terrena da união fiel e sacrificial entre Cristo e a sua noiva, a Igreja. Por essa razão, as Escrituras apontam com tanta gravidade que o Senhor odeia o divórcio, como escrito lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 16. No entanto, precisamos compreender esse odiar com o coração do Pai. Deus não odeia as pessoas envolvidas. Ele odeia o divórcio justamente porque ama as pessoas e sabe que o divórcio representa o rompimento doloroso, dilacerante e traumático de uma unidade sagrada que ele mesmo criou para ser um lugar de refúgio e de bênção. No entanto, o nosso Deus não ignora a nossa realidade caída. As próprias Escrituras, em sua imensa sabedoria e realismo, conhecendo a dureza do coração humano e as marcas profundas que o pecado deixou no mundo, estabelecem concessões excepcionais às situações trágicas onde a aliança original já foi irremediavelmente quebrada no plano espiritual e relacional, tais como a infidelidade sexual persistente, onde o quebrantamento e o arrependimento foram rejeitados, e o abandono intencional, quando o cônjuge decide romper definitivamente o vínculo do lar, como descrito lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Além dessas concessões históricas, o cuidado pastoral, à luz da graça e do amor de Jesus, compreende que em cenários sombrios de violência doméstica, abusos físicos, emocionais ou psicológicos, a separação física e o divórcio tornam-se medidas urgentes e inegociáveis de proteção à vida e à dignidade humana. O Deus que instituiu a família é o mesmo Deus que defende o oprimido e não tolera a crueldade debaixo do teto que devia ser um lugar de santuário e de paz. O divórcio nunca, jamais será o plano original do Criador. Ele é o resultado de um mundo quebrado, mas todos aqueles que hoje carregam essa cicatriz profunda na alma, uma marca que muitas vezes vem acompanhada de culpa, de solidão e vergonha, a comunidade de fé, a igreja, precisa se posicionar de forma diferente. A igreja local nunca deve agir como um tribunal de apedrejamento ou um lugar de condenação sussurrada nos corredores. Pelo contrário, ela é chamada para ser um hospital de refugiados, um porto seguro, onde a graça é o ar que se respira e onde o Evangelho de Jesus Cristo faz aquilo que ele prometeu fazer de melhor, que é consolar os que choram, vendar as feridas e curar os quebrantados de coração. Se essa é a sua história, saiba que o seu valor para Deus não mudou e que o seu amor, o valor de Jesus, de Deus, por você, permanece intacto. Há recomeço, há bálsamo e há um lugar de acolhimento para você aqui.
Então, a pergunta para debate é: a Igreja tem sabido equilibrar a defesa da santidade do casamento com a graça e o acolhimento necessário para acolher os divorciados sem julgá-los? Como solução, sim. A solução reformada para a dor do divórcio e para a prevenção das crises é o resgate da verdade aliada à misericórdia. Casais em crise profunda não devem se isolar por vergonha, mas devem buscar o conselho pastoral e a mentoria da igreja. Para os que já sofreram a perda, o direcionamento é descansar a identidade da graça justificadora de Cristo, sabendo que o nosso Redentor reconstrói histórias a partir das cinzas. Concluindo, meus irmãos, então que a nossa resposta a essa reflexão não seja apenas teológica, mas se transforme em joelhos dobrados e corações inclinados diante daquele que nos ouve no secreto. Dedique hoje mesmo um tempo intencional de oração intercessória. A dor de um lar partido não se cura com debates, mas com o clamor que move os céus em favor da terra. Se você conhece alguém em sua família, em círculo de amizades ou na comunidade local que passou ou que tem passado por essa tempestade dilacerante do divórcio e da separação, coloque essa vida diante do Pai. Ore por sua restauração emocional e espiritual, pedindo ao Senhor que seja o bálsamo diário para a rejeição, a solidão e o luto do sonho desfeito. Clame para que a graça de Deus seja mais real do que qualquer julgamento e que essas pessoas encontrem em Cristo a força para recomeçar, sabendo que a sua identidade e valor não foram definidos pelo fim de um ciclo, mas pelo amor eterno do Pai. Se você é casado, traga o seu próprio lar ao altar do Senhor. Não ore com base na autossuficiência, mas com profunda intimidade e humildade. Peça ao Senhor que proteja a sua aliança contra as sutilezas do dia a dia e contra as brechas perigosas da dureza do coração, aquele fechamento lento e silencioso que nos afasta da empatia do perdão mútuo e do sacrifício por quem amamos. Rogue por um espírito de mansidão para que o seu casamento seja de fato um reflexo vivo da paciência, do cuidado e do amor intencional de Cristo pela igreja. Que as nossas igrejas sejam conhecidas não pela facilidade em apontar o dedo, mas pela fidelidade em estender as mãos. Que a nossa oração seja o hospital onde os feridos encontram refúgio e o escudo que protege as famílias que o Senhor nos confiou. Que Deus abençoe com essa palavra.